Será que os fiagros são os vilões dos fundos imobiliários? Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer um pouco mais sobre se de fato os fundos imobiliários do agronegócio são vilões de uma carteira de investimento em fundos imobiliários e vilões também para o teu rendimento mensal. Bom, pessoal, acho que o primeiro ponto que eu preciso trazer aqui é o seguinte: não existe ativo bom, não existe ativo ruim. Existe muito mais entender sobre o que ele vai trazer, os riscos que ele está associado e também ao nível de rentabilidade que você tem atrelado a esse risco. Quando nós trazemos esse assunto para o fundo imobiliário do agronegócio, o que acontece? Os fundos imobiliários do agronegócio são, a maioria deles, em CDI+. Até aí tudo bem. Acho que um grande ponto que a gente pode trazer aqui, em relação a pode ser a taxa, pode ser ali ao ativo em si, mas a taxa que vai ser entregue em relação ao risco de um ativo naquele momento que está contratando, né? E também a empresa que está ali dentro daquele portfólio pode também não ser o problema, ou pode ser o problema. Eu vou olhar para outros aspectos que são muito mais característico do fundo, para que você entenda se tem risco dentro do teu portfólio. Dá uma olhada comigo nessa primeira imagem. O fundo AAZQ. Esse fundo AAZQ, ele tem 200 milhões de patrimônio. Agora olha comigo na segunda imagem. FGA, 423 milhões de patrimônio. Terceira imagem, XPCA, 439 milhões de patrimônio. E na quarta imagem, a GRX11, 188 milhões de patrimônio. Então, qual é a característica que eles têm em comum, tá, pessoal? Eu citei alguns, tá? Não vou citar todos. A característica em comum que eles têm é um patrimônio do fundo pequeno. Isso impacta diretamente na questão de liquidez de um ativo. Então, gera um impacto muito negativo, por exemplo, na hora que uma pessoa quer fazer uma venda mais intensa, uma venda mais massiva. E outro ponto também é, imagina agora se der um problema no ativo e todo mundo quer sair ao mesmo tempo. É um fundo com pouca liquidez, então automaticamente o fundo derrapa. Vai lá para baixo, a cotação fica lá embaixo e todos os investidores ficam frustrados com aquele ativo. Então, o tamanho do fundo e a liquidez que ele vai proporcionar é fator essencial para que você faça uma boa alocação. Entender sobre isso é um dos fatores primordiais. Então, o ponto dos fundos do agronegócio, um dos primeiros pontos, é referente ao tamanho do fundo e à liquidez do fundo. Se você tem fundo do agronegócio no teu portfólio e quer entender um pouquinho mais e quer bater um papo comigo para analisar o teu portfólio, me chama aqui embaixo no meu telefone que está na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aqui no canto. Assim a gente conversa um pouquinho mais, eu tenho total certeza que a gente consegue ajustar o teu patrimônio para que não fique sofrendo tanto com essa volatilidade ou mesmo com as inadimplências. Olhando aqui agora, pessoal, para a carteira do fundo. Dá uma olhada aqui comigo na carteira do FGAA para que vocês entendam como que um portfólio pequeno pode gerar uma preocupação. Se vocês olharem aqui no primeiro ativo que tem dentro da FGA, o Sertran, o que acontece? Ali dentro vai ter uma taxa de CDI mais 4, até então está dentro, tá ok? O ponto ali é o seguinte, olha o percentual que representa do PL do fundo, é 9,27. Ou seja, se a Sertran ficar inadimplente, 10% do patrimônio do fundo foi embora. Então isso é muito pesado. Quando a gente vai para o segundo, Jalles Machado, então já é uma empresa listada em bolsa, mas mesmo assim, é CDI mais 1, então tá uma taxa ok. Ali você vai ver o rating, né, a avaliação é um AAA. Mas se a empresa entrar em recuperação judicial, foi mais 8% do fundo foi embora. Agora dá uma olhada comigo na Alcoeste. Olha a Alcoeste, pessoal, aqui tem a primeira dívida, que é CDI mais 3,5, é 4,86%. A segunda dívida aqui embaixo, que é CDI mais 4,5, 3,62. Logo em seguida tem mais CDI mais 4,5, 3,52. Tem uma outra aqui embaixo, CDI mais 5, 1,74. Então, pessoal, são quase 14% do fundo em uma única empresa. Então, o segundo ponto, quando a gente vai olhar para um fundo imobiliário, e principalmente porque ele tem baixa capitalização, ou seja, um baixo valor dentro do seu patrimônio, qual que é o problema? A dívida precisa fazer sentido para o portfólio, para fazer a gestão. Nenhum fundo vai ter 200, 300, 400 milhões de patrimônio e ter apenas 3 milhões de dívida. Isso é muito pouco dentro do portfólio. Vai ser menos de 1%, 4 milhões. Então, o que você vai ter que fazer? Uma dívida de 30, 40 milhões. Isso sobrecarrega o fundo. Então, o segundo ponto que eu tenho para mencionar é o sobrepeso que existe dentro de um único ativo, de uma única devedor, justamente porque tem que fazer sentido para quem está fazendo a gestão. E aí entra um ponto, que é, se a inadimplência bater no fundo, é 15% quase que vai embora, somente pela Alcoeste. Então, esse é um segundo ponto em relação aos fundos agros, e que tem que estar na conta para quem está comprando. E tem que fazer sentido esse nível de risco. Quando a gente vai para um fundo, vamos comparar então agora com um fundo que é maior e também do agronegócio. Vamos para o KNCA. Olha essa imagem. O KNCA tem 2 bilhões e 200 de patrimônio, então ele já é mais robusto. Ele consegue trazer maior liquidez e, ao mesmo tempo,
você consegue também ter ativos mais pulverizados dentro do portfólio. Não à toa, pessoal, isso faz com que você consiga ter um pouco mais de segurança na hora de fazer a alocação. Eu vou trazer aqui agora a carteira do fundo, para que vocês olhem também em relação a isso. Dá uma olhada aqui comigo agora, pessoal. Olha o primeiro ali, o Grupo Durli, é 5,6% do portfólio. Coruripe, 5,6% do portfólio. Na hora que vocês vão ali para o CMAA, ele vai ter ali na primeira 2,2% e depois lá embaixo mais 4,2% do portfólio do fundo. Então, pessoal, se vocês forem olhar ali, vai ter 6%, 5%. É claro que o peso ainda está grande, isso é o meu ver. Mas, ao mesmo tempo, ele está um pouco mais pulverizado. Então você vai ter um pouquinho mais de diluição ali dos ativos, das dívidas de modo geral, fazendo um pouco mais de segurança para quem está fazendo a alocação. Então, pessoal, dá uma olhada aqui no portfólio do VGHF, a título de comparação. Ele vai ter um misto ali, metade IPCA, metade CDI. Mas vamos dar uma olhada, ver se destoa tanto assim uma alocação dentro do setor do agronegócio e do setor imobiliário. Quando vocês olham aqui o CRI da Elbor, por exemplo, que é o primeiro, é 4,3%. É claro que vai ter ali em seguida mais um da Elbor ali, um pouquinho abaixo, 2,29%, e também 1,43% e 0,97%. E na hora que você vai somando, está em torno de 10% dentro da Elbor. É claro que isso é um risco, mas ao mesmo tempo ele vai ter os ativos ali, né, os próprios imóveis, dentro de uma sociedade de propósito específico, como garantia. Então traz um pouco mais de segurança. Imóvel acaba valendo mais. Imóvel tem mais liquidez do que a terra para ser vendido e para executar um produtor rural. Porém, quando a gente vai olhando para os outros ativos, a gente vai ver ali, é 3% dentro do Mabu, é 2% dentro da JL, 2,5% dentro da Scala, 1,95% dentro do Matarazzo, então ele é muito mais pulverizado. Então, o fundo de imobiliário ele acaba sendo mais pulverizado, concentrando menos dentro de um único ativo. Isso traz mais segurança, isso é mais tranquilo. Em resumo, pessoal, não é que o fundo do agronegócio seja ruim, mas sim que ele existe características que tornam ele ruim, que é a concentração, que vai ser o nível de taxa nesse momento, então é 15% de CDI mais 3, 4%, isso é difícil de um produtor pagar. Ao mesmo tempo, essa questão de liquidez, que faz com que, na hora de alguma pessoa querer sair, ele acaba sendo um fundo pequeno e ninguém consegue fazer a saída de maneira líquida. Então, quando a gente trouxe ele, por exemplo, o KNCA, ele já traz mais segurança nesse sentido. Mas aí você pode me perguntar também, mas Jefferson, qual que é o bônus disso tudo? É claro, se o ativo tem mais risco, na queda ele cai mais, que é o caso daqueles fundos menores. Mas na alta, ele também tende a subir mais, porque é uma questão de risco-retorno. Se você está tomando mais risco, você espera um pouco mais de retorno. Então você tem que avaliar isso dentro do teu portfólio e ver se faz sentido, de fato, ter um ativo com esse nível de risco e com o nível de retorno que você espera. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente poder entender um pouquinho mais se você tem hoje dentro do seu portfólio os fundos agro. E gostaria que você deixasse seu joinha, se inscreva no canal e também continue aí visualizando os vídeos que eu estou sempre postando. Um grande abraço, valeu!